Olá pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aí do nosso canal Nova Ordem Mangá HQ. E gente, estou trazendo aqui para vocês a reimpressão de Slandunk. Tá bom, gente? Comprei então por enquanto os primeiros 5 volumes, tá bom? Volume 1, 2, 3, 4, 5. E já fiz a leitura dos 5, tá? Gente, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer sobre esse mangá? Primeira coisa, gente, o mangá, o Takehiko Inoue, né, é um mangá de basquete, para quem não conhece, Slandunk. Ele é inspirado aí, pelo menos o time principal, o Shohoku, né, ele é inspirado lá no Chicago Bulls, né, que fez o time do Michael Jordan, que ganhou 2 tricampeonatos da NBA nos anos 90, né, e expandiu o basquete para o mundo inteiro, né, gente? Inclusive para o Japão, né? O Japão não tinha uma cultura de basquete e a partir dos 2 tricampeonatos do Jordan começou a ficar muito popular, não só no Japão, mas como no mundo inteiro. A franquia da NBA começou a ser bem mais popularizada e bem mais, como é que a gente usa a palavra? Começou a ter bem mais importância, né? Todo mundo queria assistir. E o Takehiko Inoue, um amante do basquete, ele não foi diferente. Ele ficou totalmente influenciado pelo basquete e começou a escrever o seu mangá de basquete, que é Slandunk, né? Slandunk quer dizer enterrada, viu, povo? Minha gente, essa edição aqui da Panini tá saindo aí por R$ 34,90, que é a reimpressão, né? Ela tem páginas coloridas, estão vendo aqui? Páginas coloridas, tá? E o que eu vi de antemão, gente? Claramente ele ultrapassa a questão do basquete, tá? Ele não é um mangá focado apenas em basquete, tá? Ele é o fator principal, só que ele ultrapassa aquilo, ele ultrapassa falando sobre a história dos personagens, quais são os objetivos dos personagens, quais são as suas lutas internas, aquela coisa de shonen, né? Inclusive, gente, o Slandunk ele vendia mais do que Dragon Ball nos anos 90, tá? Algumas curiosidades que eu tive. Primeira coisa, o Takehiko Inoue, que é o mangaka, gente, ele desenha demais. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que ele desenha demais. Os traços dele eu adorei. Uma coisa que ficou uma pulga atrás da orelha, que eu até pesquisei para ver, é que primeiro que os traços dele é parecido até com o do Yoshihiro Togashi, né, do Yu Hakusho. Mas como eu vi que é da mesma época, então eu acho que isso na verdade é um estilo de mangá, nenhum copia o outro, tá? Na verdade os dois têm estilos de mangaka parecidos, entendeu? Por isso que ele fica parecendo que é cópia, mas não tem nenhuma cópia, tá? Inclusive tem personagem aqui que é igualzinho o Yusuke, gente, é bem engraçado. Vou mostrar pra vocês, o Yusuke não é o personagem principal do Yu Hakusho. Deixa eu colocar uma que tá bem focado nele, eu vou mostrar pra vocês se parece ou não parece o Yusuke. Pera aí que eu vou encontrar, viu? Ele tá bem aqui, quer ver? E vou também contar uma coisa que me incomodou bastante nesse mangá, tá, gente? Na questão de como ele está de estrutura, ou seja, de como ele está as páginas e tudo, esse negócio de transparência, achei. Transparência, eu não vou falar muito, eu não curto falar disso, eu acho que não tenho muita vontade de falar sobre as qualidades, eu prefiro focar mais na história e focar mais no conteúdo, tá? Aqui, gente, ó, o personagem aqui é igualzinho o Yusuke. Olha aqui. Gente, essa câmera minha aqui. Beleza, olha lá. Gente, parece ou não parece o Yusuke? Principalmente o cabelo, né? Igualzinho. Então, gente, infelizmente, pra mim, ele só tem um ponto negativo. Mas é um ponto negativo extremamente relevante, infelizmente. Ele é um mangá que tem muitas piadas racistas, né? Dentro da história.
Infelizmente isso foi uma coisa negativa, principalmente hoje em dia. Deveria ter sido na época, mas não sei se foi. E é inclusive com esse personagem aqui, ó, que ele tá na capa do volume 3, que é o capitão do time, né, o Akagi. Vendo aqui? Ele, para mim, eu não confirmei isso, mas eu acho que ele é totalmente inspirado no jogador do Chicago Bulls, o Scott Pippen, né? Scott Pippen, que é um dos principais também, era o Jordan e o Pippen. Depois vai chegar Dennis Rodman também, mas acho que o Scott Pippen ele é muito parecido com o Scott Pippen. E o principal da história, que é o Hanamichi, esse aqui, né? Ele é um meio que delinquente, né, e tal, mas o basquete vai dar para ele uma visão melhor das coisas. Mas ele faz muita brincadeira com o capitão, né, do time, o Akagi, e ele fica chamando o Akagi de gorila e tudo mais. E muitas vezes o Takehiko escreve ele até abrevia o nome de Guri, né, que é de gorila, né, fazendo claramente uma brincadeira racista, tá? Infelizmente isso acontece. E também várias vezes ele desenha o traço do Akagi com algumas formas de macaco. Tá, gente? Ele coloca o nariz. Gente, é um ponto negativo assim bastante ruim, tá? Um ponto negativo bastante ruim que eu fiquei muito incomodado. Não tô lacrando aqui, tá? Não tô lacrando, mas eu não tô lacrando de verdade. Eu fiquei incomodado porque eu realmente não gosto desse tipo de coisa e não relevo também, tá? Eu entendo que isso eu não vou relevar, mas eu vou continuar a leitura porque me interessou a história e está diminuindo cada vez menos com o passar no volume 4 e 5 quase não teve. Então eu espero que continue diminuindo, né? Mas a história ela é extremamente boa, muito boa. O design do Takehiko Inoue, ele é muito bonito, tá? Ele desenha muito bem. Então, como é uma história dos anos 90, não vou relevar, mas vou pensar que era uma sociedade diferente por exemplo, eu não ouvi burburinho sobre isso, mas, por exemplo, em 2022, uma pessoa que está fazendo um vídeo falando sobre isso, né, gente? Eu acho importante. Na época não teve, então, ou seja, vamos levar em consideração então que a gente está numa época em que as pessoas se incomodam com isso. Então isso é a parte boa que a gente pode levar disso. Tirando isso, que é muito difícil tirar, é um belo mangá, o Takehiko Inoue, ele realmente que é o mesmo criador de Vagabond, né? E de outras histórias. Ele é muito bom, tá, gente? Ele é um mangaka muito bom, ele leva muito bem a história e o design dele, ou seja, o traço dele é muito bonito, tá bom, gente? É muito bonito mesmo. Pessoal, então era isso que eu queria trazer para vocês. Tirando essa parte aí, vocês podem ver, é lindo o desenho dele. Ele realmente desenha demais o Takehiko Inoue, é impressionante. Aqui o Akagi, o capitão. É impressionante, gente. Eu fiquei impressionado. Fiquei com essa mágoa aí, com esse problema. Ele pode alguém até me explicar, se alguém tiver aí nos comentários conhecimento sobre isso, se aconteceu alguma coisa com ele, eu não pesquisei ainda. Se teve alguma crítica nesse sentido e se ele se desculpou e se não tem relação com cunho racista essas adaptações essas brincadeiras que o Hanamichi faz com o Akagi no mangá. Gente, se não tiver, vocês escrevam aí no comentário. E se vocês lê Slamdunk ou já leram Slamdunk, coloquem aí nos comentários, tá bom? Coloca aí o que vocês acharam. E se vocês gostaram do vídeo, curta e se inscrevam no canal, tá bom? Dessa vez, de fato, tô voltando com tudo, tá, gente? Vou ver se consigo a câmera melhor aqui, mas já melhorou muito, tá bom? Então, agradeço então a participação de todos. Leiam o Slamdunk, tá, gente? E por hoje é só. Até mais, gente. Tchau.